Muito bem. Vamos agora, então, mexer um pouquinho com gráficos, tá? Eu trouxe aqui no exemplo os dados do IBGE a respeito da evolução do efetivo de rebanho de ovinos no Brasil de 74 até 2018, para cada região brasileira, tá? Então, separado para o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Como é que a gente faz para inserir gráfico? Pessoal, a gente usa essa função inserir e aqui já dá para escolher o tipo de gráfico que você quer, tá? Para a gente selecionar o gráfico, o tipo de gráfico que a gente quer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é selecionar os dados que vão dar origem a esse gráfico, certo? Quando a gente vai selecionar os dados, é importante que a gente selecione junto as linhas ou colunas, ou os dois, que vão funcionar como nome no gráfico, nos eixos X e Y, tá? Então, em vez de selecionar só os números, a gente seleciona tudo aqui, ó, para que possa ter legenda e para que possa aparecer no eixo X, no eixo Y, as unidades que a gente está falando, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar só aqui os números, tá? Então, vou selecionar só os números, sem a linha que me fala os anos e sem a coluna que me fala as regiões, tá? Se eu botar lá no inserir linhas, a gente já vai falar sobre tipos de linhas, tipos de gráficos, ele vai me dar esse gráfico aqui. Mas vocês estão vendo que não tem aqui no meu eixo X ou na legenda nada que me fale que linha é o quê, ou que número que a gente está falando aqui, qual que é a unidade aqui, tá? Então, isso daqui acontece quando a gente não seleciona, na hora de selecionar os dados para formar o gráfico, quando a gente não inclui a linha com o cabeçalho ou a coluna com as unidades que a gente está selecionando, tá? Deixa eu deletar aqui. Tchum. Vou mostrar para vocês o que acontece, então, quando a gente seleciona tudo que precisa selecionar. Ó, incluir os anos e incluir as regiões. Quando eu vou lá no inserir gráfico, eu optei por linha. Olha só, tá vendo que aqui embaixo aparecem os anos e aparecem as regiões, né? A que se refere cada linha, tá bom? Tá? Então, deu para entender como que a gente cria um gráfico? Antes de aprofundar um pouquinho mais isso, deixa eu explicar duas coisas a mais para vocês. Vocês estão percebendo que aqui, ó, quando eu clico no gráfico, quando eu seleciono o gráfico, aparece essa moldura em volta dos dados, que a gente chama de dados de origem do gráfico. Vendo que aparece certinho de onde está vindo cada dado que formou esse gráfico? A gente pode manipular isso daqui, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser ampliar ou diminuir a área de seleção do gráfico, ou excluir algum número, né, alguma coluna, tal, a gente consegue fazer isso por aqui. Se a gente quiser mudar aqui a legenda, tá vendo que na legenda ele me escreve exatamente da forma como está aqui nos dados de origem, o nome de cada região. Se eu quiser que em vez de norte, nordeste, sudeste, esteja escrito região norte, região nordeste, ou então colocar sigla ao invés do nome completo da região, eu posso mudar aqui direto. Então, por exemplo, região N ao invés de norte. Tá vendo que ele muda aqui? Tá? Então, tudo que a gente modificar aqui nos dados de origem, ele muda automaticamente no gráfico,
tá? Então, a forma mais fácil de você editar a legenda ou editar o conteúdo do gráfico é você mexendo diretamente nos dados de origem. Então, aqui de novo, ó, na minha legenda está escrito Nordeste, mas eu quero colocar região e colocar a sigla, tá? Ele muda direto. Se eu quiser voltar aqui para Nordeste e para Norte, tá? Ele muda direto. Se eu quiser excluir os últimos anos aqui do meu gráfico, mesma coisa. Eu clico no meu gráfico, ele vai me mostrar quais são os dados de origem. Se eu quiser excluir aqui os últimos anos, eu posso modificar isso. Tá vendo que ele fica realçado quando eu seleciono esses dados? Tá? Eu posso ou apagar aqui, ó. E ele automaticamente exclui os dados, tá vendo? Se eu quiser excluir também esse pedacinho que ficou sem dados, eu tenho que tirar dos meus dados de origem, porque ele continua o quê? Selecionado lá, mesmo eu tendo deletado os dados, tá vendo? Tá? Isso tudo para a gente editar, pessoal, a gente procura, então, os dados de origem, que eu vou mostrar para vocês como que faz. Deixa eu desfazer isso que eu fiz agora, tá? Para mostrar direitinho. Tá? Então, isso eu estou dizendo para vocês entenderem que a gente tem o gráfico e que ele é vinculado aos tais dos dados de origem. Tá? E que eu não preciso necessariamente deletar o gráfico para começar outro do zero para mexer nos dados, mexer nas características desse gráfico. Eu posso fazer isso só alterando os dados de origem. Tá legal? Antes da gente fuçar um pouquinho mais nos dados de origem, como que a gente formata isso, deixa eu explicar por que eu escolhi um gráfico de linhas. Então, se a gente olhar lá, vocês percebem que quando a gente clica ou numa figura ou num gráfico, aparecem novas abas aqui em cima no Excel, que são as ferramentas, as opções de formatação específicas daquele tipo de objeto que você selecionou. Ó, se eu não estiver clicando no gráfico, não aparece aqui em cima as minhas opções para formatar o gráfico. Para aqui na exibição, tá vendo? Se eu clico no meu gráfico, aparecem 3 abinhas novas aqui que são ferramentas de gráfico. Tá? Então, se a gente quiser editar o gráfico, por exemplo, a gente sempre clica nesse gráfico para aparecer essas opções. Mesma coisa se a gente estiver falando de uma figura, tá? Qualquer objeto extra assim que a gente botar na planilha, quando a gente clica no gráfico ou no objeto, aparecem opções novas para a gente mexer nele, tá? Pois muito bem. Por que eu escolhi um gráfico de linhas? Quando a gente clica lá no inserir, na hora de criar o gráfico, ele te dá várias opções de formatos de gráficos. Se a gente clica aqui, ó, ele mostra ilustradamente como é esse tipo de gráfico aqui. Por que eu escolhi um gráfico de linhas e não um gráfico de coluna, de pizza, de barra, de área, enfim, de dispersão ou algum outro tipo doido de gráfico? Porque o meu conjunto de dados fazia mais sentido ser em linha. Porque aí eu estou querendo mostrar a evolução do rebanho em cada região dessa. Não quer dizer que daria errado em outros tipos de gráfico. Em alguns realmente vai dar errado. Mas, por exemplo, se eu colocasse por coluna, eu conseguiria. Tá vendo? Ele não dá errado, mas ele não fica bem, não fica fácil de visualizar. A minha linha seria esse contorninho de cima aqui, tá vendo? Fica muito mais limpo, muito mais fácil de enxergar fazendo na linha. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o tipo de gráfico que você vai usar vai depender dos dados que você tem e da intenção que você tem com esse gráfico. O que você está querendo mostrar? O que você está querendo demonstrar, tá? Então, não existe uma norma e uma regra de qual tipo de gráfico você vai usar para cada coisa, porque realmente vai depender do que você está querendo mostrar.
Então, é legal você brincar com isso quando você vai criar seu gráfico. Faz ele de formas diferentes e vê em qual situação você acha que vai ficar mais legal. Será que eu gosto mais dele em 3D? Será que eu gosto mais dele com bolinhas ou com marcadorzinhos em cada em cada ponto, em cada rótulo de dados? Tá? Eu gosto mais assim. Então, eu deixo assim, tá? Outra coisa interessante quando a gente está editando gráfico, está brincando com gráfico, né? Eu falei para vocês da questão dos dados de origem. Então, como que eu faço, por exemplo, se eu não quiser mais que os meus dados sejam de 74 a 2018, agora eu quero só até 2010. Eu mostrei para vocês que se eu simplesmente deletar os números, ele até deleta do gráfico o dado. Mas tá vendo que fica todo esquisito aqui? Tá? Então, o que eu tenho que fazer se eu quiser excluir ou mexer nos meus dados de origem? Deixa eu desfazer o que eu fiz para mostrar como que é o jeito certo de fazer. A gente vai precisar mexer nos nossos amigos dados de origem. Deixa eu colocar o meu gráfico aqui mais do ladinho, para não tampar nada, porque está dando aflição. Então, vamos dizer que eu queira diminuir aqui o meu período de análise, que eu quero parar em 2010 ao invés em 2000, ao invés de 2018. Como é que eu faço isso? Clico no meu gráfico. Lembra daquelas abinhas que abrem aqui em cima? Vamos dar uma olhada nelas. Uma delas é com layout mesmo, é com design, onde você pode mexer em cor, tal, na linha, no formato geral do gráfico. Um é aqui no layout, que é a forma como esses elementos do gráfico, então o título, a legenda, os eixos são apresentados, se organizam dentro desse quadradinho do gráfico aqui. E a gente tem a abinha de formatar, certo? Aqui na primeira abinha, que é a de design, a gente tem essa opção aqui, ó, selecionar dados. Então, sempre que a gente quer mexer nos dados de origem do gráfico, a gente trabalha aqui nesse selecionar dados. Bom, como é que a gente faz? A gente clica com o botão direito aqui na escala, desculpa, no eixo Y, no eixo que a gente quer mudar a escala, no caso o Y, eixo vertical, né? Clico com o botão direito nele e venho aqui em formatar eixo, tudo bem? Quando eu venho aqui em formatar eixo, a primeira opção é exatamente opções de eixo, onde a gente pode escolher qual que vai ser o mínimo aqui do eixo, deixa eu olhar um pouquinho, qual que vai ser o mínimo aqui, qual que vai ser a unidade da escala, qual que vai ser o máximo. Então, sabe quando você monta um gráfico e fica sobrando muito espaço aqui em cima? Então, fica muito apertadinho até o final, você quer aumentar aqui, porque às vezes esteticamente fica mais bonitinho, ou porque fica mais fácil de visualizar o dado, enfim, é aqui que você quer mexer, tá? Como é que a gente faz isso? Então, tá de 2 milhões em 2 milhões, porque tá no automático. Então, eu venho aqui na unidade principal e mudo para o fixo. Vocês precisam parar de ter medo de notação científica. O que quer dizer 2,0 e 6? Quer dizer que tem mais 6 zeros aqui, né? É o exponencial.
tá? Então, é 2 milhões. Se eu quiser mudar isso daqui para 1 milhão, ou seja, aumentar a quantidade de unidades, aqui a quantidade de divisões, eu mexo aqui para 1 milhão, por exemplo. Então, tá vendo que tá 2 milhões, 4 milhões, 6 milhões? Vamos deixar com 1 milhão. Tá vendo que aumentou? Agora tá de 1 em 1 milhão, tá? Então, isso pode ser útil para ajustar a escala, que é a unidade do seu gráfico, para ver melhor ou pior a diferença entre as linhas, tá? Então, tudo bem com mudar a escala do eixo? Inserir rótulos de dados. Esse é aquele que a gente tinha feito antes de fazer aparecer os rótulos, né? Fazer aparecer os valores dos pontos. A gente pode fazer isso como eu tinha mostrado antes, aqui no layout, fazendo aparecer do gráfico inteiro, dos rótulos de dados, ou a gente pode fazer aparecer rótulos específicos. Por exemplo, nesse pontinho aqui especificamente é interessante para mim. Então, eu clico nele, formatar o ponto de dados, ou adicionar o rótulo de dados aqui. Ficou em cima da linha, eu posso andar com ele mais para cá, tá? Então, eu posso fazer aparecer pontos específicos, tá? E posso fazer aparecer também, eu posso querer botar um marcador aqui, ó. Formatar ponto de dados. Eu posso querer botar um marcador, uma bolinha, uma bolona, aparece ali, tá vendo? Em pontos específicos. Então, depende do que você está querendo mostrar. Tudo bem? Então, é só você clicar no ponto em si, clica com o direito, formatar ponto de dados, você consegue mexer nesse tipo de coisa, como marcador, tá? Se quiser voltar para nenhum, sumiu. Tudo bem? Então, o marcador é o itemzinho aí, que pode ser uma bolinha, um xizinho, um quadradinho, enfim, que marca o ponto, tá? Eu não quero mais esse rótulo, posso simplesmente deletar ele. Tudo bem? Outra coisa importante para a gente fazer, principalmente para os TCCs, ICs e afins, é adicionar a tal da linha de tendência, que sei lá eu porque eu escrevi rendência aqui, pessoal. Vamos corrigir, tendência. Tá? O que é uma linha de tendência e o que é esse R quadrado? Vamos pensar aqui no nosso, na nossa linha da região sul aqui, que é o rebanho da região sul era super grande e diminuiu ao longo do tempo. O que é a linha de tendência? É a linha que, como o nome diz, mostra qual que é a tendência desses dados. Qual que é o comportamento esperado para o futuro, por exemplo? Tá? Que equação, como que a gente representa o comportamento dessa linha aqui? Tá? Então, para isso, a gente insere a linha de tendência. Se eu quiser mostrar, por exemplo, que eu tenho várias dietas para bovinos de corte, para ver qual delas está dando um resultado mais rápido, como que esse ganho de peso está se comportando. Então, eu posso adicionar uma linha de tendência para cada tratamento, né? Para cada dieta, cada linha de dieta minha, e comparar essas linhas de tendência, que são mais fáceis de visualizar, de comparar do que essa linha cheia de degrauzinhos. Tá? Então, como é que eu faço para botar uma linha de tendência ali? Eu clico no meu gráfico e posso tanto vir aqui no layout linha de tendência e botar aqui uma linha de tendência linear, daí eu escolho para qual região eu quero pôr, eu disse que eu queria colocar para o sul, né? E tá vendo que ele dá essa linhazinha aqui, ó? Ela que está me dizendo qual é a tendência do comportamento dos dados, tá? Então, eu posso vir tanto aqui pelo ferramentas de gráfico, layout e adicionar linha de tendência, deixa eu desfazer isso, quanto vir aqui
na minha linha, clicar com o direito, adicionar a linha de tendência, tá? Dá na mesma. Dependendo do tipo da minha curva, eu posso escolher qual que vai ser o tipo da minha linha de tendência. Então, eu estou numa linha linear, né? Que é reta. Pode ser exponencial, logarítmica, isso em função da forma com que os meus dados estão se comportando, tá? Então, só dar um OK aqui e apareceu a minha linha de tendência, tá? Outra coisa interessante que eu posso fazer com a minha linha de tendência é adicionar esse R quadrado. O que é o R quadrado? É o valor que vai me dizer qual é o nível de ajuste dessa minha linha de tendência, né, ao comportamento dos meus dados. Então, eu posso clicar na minha linha de tendência, clico com o botão direito, venho aqui em formatar a linha de tendência e peço para ele exibir o valor de R quadrado. Tá vendo que apareceu ali? R quadrado igual a 0,8336. Quer dizer que a minha linha de tendência está com um ajuste de 83%. É um bom ajuste. Quanto maior, melhor. Eu também posso pedir para ela exibir a equação do gráfico. O que é isso? Essa equação é o que permite a gente prever dados que ainda não existem, né? Então, por exemplo, curva de crescimento de um animal. Se a gente tem a curva de crescimento dele ao longo de, sei lá, 2 anos, a gente pode estimar o que vai acontecer com ele daqui a mais um ano, através da equação do gráfico. E quanto maior o meu R quadrado, ou seja, quanto melhor o ajuste dessa minha linha de tendência, o ajuste dessa minha equação, mais exato vai ser meu chute, né, minha previsão de quanto vai ser o peso daquele animal daqui a um ano. Tudo bem? Tá? Essas são duas funçõezinhas que a gente usa bastante nos TCCs, iniciações científicas e afins. Tá legal? Vou fechar aqui. E aí aqui de novo, tá num lugarzinho meio ruim, pode mudar, tá? Não tem problema não. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o basicão que a gente tem para saber a respeito de criação e edição de gráficos.